Ora então, muito bom dia. E hoje é dia de SEO Wars, portanto, já sabem como é que isto vai funcionar. Bom dia, juventude. Bom dia, juventude. Aqui não vendemos sonhos, vendemos visão. Cada verso afia o plano, cada episódio é precisão. Não fazemos barulho, fazemos conversão. Métrica, análise, intenção. Dados no comando, sem espaço pra opinião. É SEO, sem achismo, só execução. SEO, Wars Podcast, rebelde em ascensão. Não é buzz, é base. Não é hype, é razão. Digo novamente, não é buzz, é base. Não é hype, é razão. Que a força esteja contigo, na serpa ou na missão. SEO, Wars Podcast. Não é buzz, é base. Não é hype, é razão. Pois é, e estamos de volta para o episódio número 2 da SEO Wars Podcast. Antes de mais, muito e muito obrigado por estares aqui. Hoje, é uma quinta-feira, feriado, não há falhas. Ou seja, já sabem, é sempre às quintas-feiras, basicamente às 10 da manhã, horário de Lisboa. Depois fica disponível nas plataformas todas, ou seja, pelo YouTube, estamos também a transmitir pelo LinkedIn e basicamente depois é disputado por tudo quanto é lado de Spotify, iTunes, Amazon Music e coisas assim. Que o avô não faz ideia, mas está para todo o lado. Basicamente é isso, para não haver azares e todas as pessoas conseguirem ouvir tranquilamente no calor do seu lar, ou no carro, ou em todo o lado. Basicamente como a rádio comercial acaba por dizer. Mas, de qualquer das formas, o que é que eu tenho para partilhar com vocês? Muita coisa. Hoje temos para partilhar mesmo muita coisa. E o que é que eu quero, só para dar assim enquadramento e para tu teres mais ou menos uma noção do que é que podes esperar desta SEO Wars Podcast. Primeiro, espero que me estejas a ouvir tranquilamente, que consigas ouvir o meu som, por isso, se estiver tudo ok, chuta aí dentro dos comentários do chat, porque sim, ou seja, a SEO Wars é sempre em direto, depois fica gravado, podes ver quando quiseres. Mas, hoje, eu trago uma coisa que já me tinham pedido algumas vezes, só que se torna difícil, principalmente eu partilhar isto pelo Instagram. Ou seja, basicamente, no Instagram eu costumo partilhar algumas coisas daquilo que eu estou a fazer no meu dia-a-dia, não é? E vou pondo algumas imagens, dou algum enquadramento, mas torna-se um bocado difícil partilhar em stories ou num Reels ou o que quer que seja. Como é que tu consegues executar isto na prática? Porque o tempo é curto, basicamente. Então eu pensei, ok, vou trazer isto para a SEO Wars. E isto é o quê? Basicamente, eu pensei sempre numa ótica desta SEO Wars do seguinte, que é, e eu não vou dizer nomes, ok? Mas pensei numa pessoa em que eu vou ter que explicar a ela o ponto de, ok, olha, eu estou aqui à tua disposição, eu quero automatizar o processo de criação de conteúdo, ok? Seja para o que for, páginas de produto, páginas de categoria de um e-commerce, artigos de blog, páginas mais informativas, ou seja, mais institucionais e por aí vai. Seja o que for. Eu tenho a pessoa sentada à minha frente e a ideia é, ok, olha, vou-te dar o passo a passo daquilo que eu necessito para tu entenderes o enquadramento lógico daquilo que eu vou necessitar para automatizar e para criar esta máquina, vamos chamar assim, para que tu consigas produzir conteúdo em escala e se torne muito mais fácil. Esse foi o meu pensamento desta SEO Wars. Ou seja, todos os passos que tu vais necessitar, cuidados que tu vais ter que ter,
como é que podes montar as coisas, ou seja, vai ser aqui um 2 em 1 entre uma parte um bocado mais teórica no sentido de dar-te esse enquadramento e depois vamos partir para dentro de várias ferramentas de como é que tu podes fazer assim, como é que podes fazer assado. Portanto, se vais estar a ver, ou seja, neste caso, se estás a ouvir esta SEO Wars em podcast, ou seja, em áudio, nada temas. Dentro do Spotify também tem vídeo, mas depois podes acompanhar tranquilamente no YouTube, por exemplo, onde eu vou clicar nas coisas e já sabes, se queres ter acesso às minhas notas, ou seja, se queres ter acesso a tudo e mais alguma coisa, basicamente aquilo que podes e deves fazer é nada mais nada menos do que isto. Ou seja, podes te inscrever dentro da SEO Wars, ou seja, em seowars.pt, e consegues ter acesso às minhas notas todas. Ou seja, esse é um ponto que eu quero partilhar contigo. O que acontece aqui também, só de enquadramento inicial, antes de partirmos para tudo aquilo que tu vais potencialmente ver mais à frente, ok? O que eu quero partilhar contigo hoje é o seguinte. Então, no caso, um elemento que eu me esqueci de comunicar e que é muito importante para mim é o seguinte. Imagina, eu estou sempre a fazer as SEO Wars no YouTube e no LinkedIn e isso já vinha do passado. Se sentires que o som, a qualidade da imagem, há alguma coisa que tu digas, olha, isso podia ser melhorado, dá-me feedback. Para mim todas as críticas são construtivas, ou a forma como eu falo, ou algo que eu partilho. Ou seja, estás totalmente à vontade comigo. A ideia é mesmo partilha o teu feedback, porque o meu intuito é sempre melhorar, ou seja, trazer as coisas com o máximo de qualidade possível. Lá está, eu estou aqui no ambiente de transição, ou seja, este não é o meu estúdio, não é o sítio onde eu vou ficar a gravar as SEO Wars todas, portanto é aqui um ponto intermédio, mas é o que nós conseguimos arranjar neste momento. Mas esse é um ponto. O segundo ponto tem a ver com o conteúdo, ou seja, se tu tiveres alguma ideia de conteúdo, se quiseres alguma coisa em concreto que eu traga para a SEO Wars, já sabes, deixa nos comentários, eu terei todo o gosto em analisar e trazer para cima da mesa. Esse é o meu objetivo. Eu quero trazer o máximo de propriedade para os conteúdos. Portanto, e também só para a gestão de expectativas. Esta SEO Wars vai ser provavelmente um bocadinho mais longa do que 1 hora, só porque demorou algum tempo a eu executar para eu não me esquecer das peças todas. Portanto, é só já para a gestão de expectativas. Mas estás tranquilo, eu tenho tempo, hoje é feriado, portanto, não tenho nada no ponto de tenho que ir a correr, fazer, não tenho nada disso. Portanto, está super tranquilo nesse aspecto, eu estou aqui e quero partilhar o máximo contigo. Portanto, bora lá, o que é que me interessa aqui? Essencialmente, o que me interessa é o seguinte. Vamos arrancar com o conteúdo, que isso é o que nos traz cá hoje. Então, basicamente, eu vou partilhar contigo um processo de como é que nós podemos criar conteúdo em massa. Só que há alguns disclaimers que eu quero dar inicialmente para não haver azares de meio que tomarem em consideração alguma coisa que eu possa não ter dito e tudo mais. Não sei se houve a trovoada, mas o tempo hoje está muito estranho. Mas basicamente é o seguinte. Aquilo que eu quero partilhar, já de disclaimer, só para estarmos todos em sintonia e saberes para onde é que vais, ok? Porque é mesmo muito importante, é o facto de conteúdo em massa, no meu entender, ok? Isto é sempre sobre a minha alçada, vamos pôr assim. Conteúdo em massa não é copiares e colares o mesmo template, mas com palavras diferentes. Ou seja, não é uma coisa de um copy-cola, ou seja, repetir estruturas em que tu não pensas muito bem no contexto das coisas e depois acabas só por gerar ruído e por conseguinte não vai gerar também autoridade nenhuma. Então, esse é um ponto que tu deves ter em consideração. Ou seja, isso não é aquilo que eu vou partilhar contigo, portanto, já só para as expectativas. Também não é despejar uma data de artigos ou de páginas só porque sim, sem estratégia nenhuma. Não é esse o propósito aqui, ok? Ou seja, o sentido de, é conteúdo em massa, então é tudo à pasada, não há um pensamento lógico. Não tem nada a ver com isso, ok? Só já para deixar isso super claro. Depois, também não vou te ensinar ao ponto de ok, vamos desenvolver conteúdo em massa, eu vou pedir algo a uma inteligência artificial e depois é cruzar os braços e esperar que aquilo faça tudo sozinho, sem grande critério. Isto tudo para te dizer o seguinte, que é,
imagina, por norma, e isso é uma das coisas que eu vejo muito, é o facto de o input, ou seja, aquilo que tu dás à inteligência artificial, ser demasiado genérico, e depois lá está, é proporcional essa entrada de dados numa inteligência artificial, vai ser proporcional também à saída que ele te vai dar, ou seja, coisas super genéricas, sem grande contexto, e isso também não é aquilo que eu te vou ensinar por aqui. E depois, só para deixar super claro também, é o facto de isto exige um ponto de tu, basicamente, imagina, tu vais ter que ter em consideração o seguinte, que é, tu basicamente vais ter que meter a mão na massa, no sentido de, isto, vamos pôr assim, eu vou tentar fazer com que seja 90% automatizado, mas existe um 10% da equação em que tu deves, e aqui é tu deves, passar os olhos, rever e trazer essa estratégia tua que uma inteligência artificial ou que uma automação não consegue aplicar com propriedade. Então, esses são assim estes disclaimers iniciais, ok? E eu quero deixar isso super claro antes de apertar botões, passar de estratégia e tudo mais, para tu saberes ao que é que vais. Basicamente é isso. Agora, outra das coisas também que eu quero partilhar contigo é o seguinte. Imagina, há sempre uma área um bocado cinzenta em relação a este tópico, que é o facto de, ok, vamos desenvolver conteúdo via inteligência artificial, e isso é uma das coisas que eu te vou mostrar aqui, provavelmente o resultado não vai ser bom. E esse é sempre o pensamento. Há o pensamento de isso não vai ser bom, há o pensamento de o Google não indexa isso, isso vai sair tudo super genérico, e está tudo certo, ok? Impecável em relação a isso. Contudo, eu quero-te mostrar uma outra visão, que é, sim, vais fazer isto com a inteligência artificial, mas não uma coisa super genérica, ou seja, vai trazer personalidade e vai trazer contexto do teu lado. Segundo ponto, sim, o Google indexa, e eu já mostrei várias vezes, ainda por cima, com muito conteúdo injetado de uma só vez no meu Instagram, com provas, mostrei lá, ok? Em quanto tempo é que aquilo indexa, e basicamente mostrei também que as páginas não caem, ou seja, não é uma coisa de pum, desindexou. Por outro lado, há outra coisa também super importante, que é o facto de, entendo que possas ser terraplanista e tudo mais, e entendo que consumas muito conteúdo e há sempre aquela coisa do não se deve usar. Imagina, vou-te só dar um dado aqui, ok? Porque eu agora, com todas estas evoluções na inteligência artificial, eu gosto de me munir de dados. E vou, sempre que eu monto a SEO Wars, eu vou populando as minhas ideias com dados concretos, dados estatísticos e por aí vai, que fundamentem a minha posição. Basicamente é isso. Mas, para teres uma noção de, nós não vamos utilizar a inteligência artificial, e se tu não viste a última SEO Wars, aconselho vivamente a veres e a ouvires, para entenderes o que é que eu estou a dizer, mas eu fui buscar um estudo que tem a ver com o Fórum Económico Mundial. O Fórum Económico Mundial aponta que mais de 75%, vou dizer outra vez, mais de 75% das organizações planeiam adotar inteligência artificial nos próximos 5 anos. Ou seja, se tu ouviste a última SEO Wars, basicamente isto vem ao encontro daquilo que eu partilhei a semana passada e que essencialmente vai trazer esta propriedade de, ok, impecável em relação a isso, já percebemos que faz sentido, portanto, bora lá, estamos todos em pé de igualdade no ponto de entendi, bora, agora passa lá o passo a passo. Impecável, então, primeiro ponto de todos. Eu dividi isto por etapas. Normal, já sabes o que é que vais, mas o primeiro ponto tem a ver com o seguinte, que é nós vamos ter uma base, ou seja, nós vamos primeiro estruturar as coisas em termos lógicos para conseguir automatizar e para entender em que fases é que nós vamos colocar a inteligência artificial e que tipo de inteligência artificial é que vamos também colocar dentro da nossa automação e tudo mais. Portanto, primeiro ponto. Vou partilhar o meu ecrã, o avô vai tentar partilhar aqui o ecrã para que, imaginem, para quem está a ouvir isto em podcast, por enquanto ainda não é nada crítico, ok?
no sentido de não tem nada que tu digas, tenho mesmo que ver. Isto só para gestão de expectativas, que é, se fores a conduzir, por favor não te espetes. É só já para deixar este ponto claro, ok? Pronto. Então, esse é um dos elementos bastante importantes em relação a isso. Portanto, o avô vai tentar partilhar isto. Deixa-me ver se eu consigo. Ok, top. Acho que já está. Não. Eu tentei. Basicamente, tenho aqui uma aplicação que está a querer aparecer. Ok, pronto, não há stress. O que acontece? Basicamente, tu vais ver isto dentro da nossa plataforma. Eu só trouxe isto para dentro de um Google Docs para me ajudar e também para eu conseguir partilhar de uma forma mais fácil contigo as notas e tudo mais. Ou seja, visualmente ser mais fácil de ficar a reproduzir no ecrã. Pronto, o que acontece? Principalmente é o seguinte. Nós vamos começar pela base. Primeiro ponto de base é o seguinte. Se nós vamos automatizar, se nós vamos criar conteúdo, há coisas que tu vais ter que me tentar responder para que eu consiga te ajudar a alinhar as coisas. E quem diz eu, diz tu num futuro próximo, ou seja, quando começares a executar isto. Primeiro ponto de todos é, qual é que é a tipologia de conteúdo que tu queres gerar? Ou seja, estamos a falar de artigos de blog, estamos a falar de páginas institucionais, estamos a falar de páginas de serviço, páginas de categoria, páginas de produto. Ou seja, é importante que tu definas qual é que é a tipologia. Porquê? Porque ao definires a tipologia da página, existe uma determinada estrutura que tu tens montada dessa página e também algumas necessidades específicas de conteúdo que tu vais querer criar e de acesso a esse conteúdo que tu também vais querer ter para desenvolver. Então, isso é fundamental para que tu consigas tirar o máximo proveito disto. Segundo ponto, como é que está construído o template da página? Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, imagina, pensa numa página, para mais fácil isto assim, pensa numa página de uma categoria de uma loja online, ok? O template, para mim, Rui, que eu vou popular de uma forma automática e com a inteligência artificial, é o seguinte: eu vou ter que ter um título, portanto, esse é um dos campos no meu template. Abaixo do título eu vou ter um bloco de texto, ok? Depois eu vou ter produtos, isso aí eu não mexo, porque vem de base da loja online. E depois, abaixo desse conjunto de produtos, eu vou ter um bloco de texto grande para aumentar o contexto da minha página. Impecável. Então eu tenho no meu template 3 campos, vamos pôr assim, que é o título, uma breve descrição e abaixo eu vou ter um bloco de texto. Isso é importante. Para quê? Para eu saber que quando eu for automatizar eu vou ter que ter esses campos dentro de uma base de dados para que eu não só os consiga enriquecer como conteúdo de base, como depois eu conseguir buscar esses dados e importar para dentro da minha loja online ou do meu site, o que for. Ou seja, só para tu teres essa noção. Esses campos do teu template vão virar colunas num Excel, numa base de dados, ok? Só para começar a ter essa lógica, eu já te vou mostrar mais à frente. Depois, que dados base são necessários tu teres de raiz? Ou seja, imagina, por exemplo, vamos supor que tu queres criar conteúdo para um artigo de blog, ok? E que a área do artigo de blog que tu estás a desenvolver é uma área de saúde. Mas tu és um profissional de SEO e tu não tens base nessa área da saúde. Impecável em relação a isso. Então o que é que acontece? Se tu não tiveres contexto por parte do cliente, tu vais ter que ir buscar fontes para conseguires fundamentar um conteúdo. Ou pelo menos para não dizeres alguma coisa que seja incongruente com a marca, com uma patologia, com o que seja. Então tu já sabes que vais ter que ir arranjar dados extra para, lá está, enriquecer o conteúdo. E isso é importante. Então tens que ter este pensamento também. Isto vai variar de área para área e de tipologia de página para tipologia de página. Por exemplo, imagina, se estiveres a falar de produtos, muito provavelmente vais ter que enriquecer a tua base de dados com produtos que já existam dentro do teu site, mas também, se as descrições forem más, tu muito provavelmente vais ter que ir procurar mais informação complementar externamente. Ou seja, de uma forma externa. Podes ir a um Perplexity, por exemplo, ou utilizares fazer scrape, ou seja,
pegares numa data de URLs e leres o conteúdo que está dentro dessas páginas para te ajudar a aumentar o contexto do conteúdo que tu estás a escrever. E depois, qual é que é a tecnologia, por último, qual é que é a tecnologia que tu vais utilizar? E aqui, normalmente, a malta começa por aqui, ao invés de responder primeiro às perguntas acima. E isso é bastante importante, porque, imagina, tu quando pensas na tecnologia, tu vais ter que pensar em várias coisas. Primeiro, qual é que é o LLM que tu vais utilizar? Rui, o que é isso? É nada mais, nada menos do que se estivermos a olhar para um ChatGPT, um Gemini, um Claude, ou seja, quais são as ferramentas de inteligência artificial que tu vais utilizar para desenvolver o conteúdo. E isso é importante. E quanto mais tu vais executando este tipo de tarefas, mais rápido tu vais entender que para aquele resultado é melhor utilizares o Claude AI, depois é melhor utilizar, se quiseres, por exemplo, gerar HTML, é melhor utilizares o Gemini, por exemplo, e isso é importante tu começares a ter essa massa crítica e esse ponto para entenderes o caminho para onde tens de ir. Por outro lado, que APIs é que tu vais utilizar e se é necessário utilizar algum tipo de API. O que é isto? É nada mais nada menos do que uma ligação a um elemento externo. E existem dezenas e dezenas de APIs que tu podes utilizar para enriquecer o teu conteúdo. Imagina que, imagina que tu estás a utilizar, por exemplo, conteúdo para hotéis. Ou seja, tu estás a desenvolver um blog sobre hotéis numa determinada geografia. E tu queres ir, por exemplo, pegar numa API, por exemplo, governamental, ou algo que tenha acesso à dimensão da cidade onde estás, dados mais concretos, tipo de população, de basicamente de dimensão em termos de quilómetros da localização, por exemplo, qual é que é a temperatura média que existe ali. Ou seja, imagina, há diversos sites que têm esses dados e que se tu conectares através de uma API, tu consegues ir buscar esses dados concretos e ajuda-te a enriquecer o conteúdo de uma forma mais dinâmica, porque agora é sobre a população A, depois é sobre a população B, depois é sobre a população C e por aí vai. Okay? Então, esse é um ponto que tu podes e deves de ter em consideração. E por último, quais são as ferramentas de automação que tu vais utilizar? É o Make.com, é o N8N, é uma base de dados em Supabase, é em Notion, é em Google Sheets, é o quê? Ou seja, tu vais ter que pensar nisso mediante o resultado que tu queres. Eu sei que isto pode parecer super básico, entre aspas, mas normalmente as pessoas começam do fim para o princípio e é errado. Ou seja, porque as pessoas têm aquele FOMO de eu quero ir mexer naquilo e não sei o quê, mas nem sequer têm ideia do que é que querem construir e como devem construir. Então, esse é um ponto que eu quero trazer para cima da mesa e basicamente esse é um elemento importante. Agora, tendo isto de base, ok? Qual é que é o passo seguinte? Então, agora é aquele ponto em que eu irei partilhar o meu ecrã. Portanto, se tu estás a ver, ou seja, se tu estás a ouvir isto no podcast, desculpa, vou tentar dar o máximo de propriedade em relação a isto, mas imagina, é o que for. Basicamente é isso. Podes ver com super tranquilidade, não te preocupes em relação a isso. Opa! O avô está a ficar desnudo na live. Desculpem. Então, o que é que acontece aqui? Coisas importantes, fora de brincadeiras. Então, primeiro elemento de todos, nós vamos ter que criar um documento que eu chamo um documento de controle. Basicamente, imaginem, há várias formas de fazer isto. Eu vou pelo mais simples e aquele que para mim é mais confortável, eu normalmente utilizo um Google Sheets, ok? Para eu consolidar esse documento de controle, ok? O que acontece? Pensa num documento de controle da seguinte forma, que é, este documento de controle vai-te facilitar toda a tua automação. E agora eu vou-te mostrar como é que eu faço, coisas que tu deves ter em consideração, para tu ires montando este documento de controle de base. Então, vou partilhar novamente o ecrã e, essencialmente, vou partilhar aqui uma coisa que é nossa, neste caso que é minha, e está tudo ótimo em relação a isso. Então, o que é que acontece? Documento base, ok? Se tu estás a ver o meu ecrã, isto é o meu
documento de controle. Ou seja, eu tenho um projeto que, no fundo, foi aquilo que eu fui... ou seja, expirou o meu acesso. Não expirou. Pronto, ok. Coisas de fazer live. Basicamente, o que é que acontece? Tu tens... eu criei um projeto de serviços na parte mais de SEO local, ok? Isto para quem me acompanha pelo Instagram, ok? Eu fui partilhando o processo, o que é que eu estava a fazer e tudo mais. Pronto. O que é que acontece? De base, eu sei que vou querer criar um site de serviços, ok? Lembra-te das perguntas que eu fiz anteriormente, só para tu entenderes porque é que estamos aqui, não é? Então, eu sei, vou ter um site de serviços. Basicamente, esse site de serviços tem várias tipologias de página. Tem as páginas institucionais, tem a página de serviço e depois, se tu me acompanhas pelo Instagram, tu entendes que aquilo que eu fiz foi declinar as páginas de serviço para localizações. Estilo, serviço mais Porto, serviço mais Lisboa, serviço mais Faro e por aí vai, ok? Eu fiz isso tudo de uma forma automatizada, impecável em relação a isso. Só que, para todos os meus projetos, eu desenvolvo um Google Sheets. E esse Google Sheets tem várias folhas. A primeira folha de todas que eu desenvolvo é uma folha de contexto. Isto é vital para qualquer processo, qualquer automação que tu vais fazer, numa ótica de te ajudar e trazer o máximo de propriedade possível. Então, coisas que eu adiciono nessa folha de contexto e coisas que tu vais ter que, numa primeira fase, entender se faz sentido para ti, se não faz e que colunas deves de incluir. E isso é super importante. Então, primeira coluna que eu adiciono numa folha de contexto é nada mais nada menos do que uma coluna de idioma de dados. Ou seja, imagina, se tu estás a automatizar, tu tens que entender que isto tanto pode dar para português de Portugal, como português do Brasil, como inglês do Reino Unido, inglês dos Estados Unidos, alemão, francês, espanhol, o que tu entenderes. Porque tu não sabes o dia da manhã. Ou seja, a base é, eu vou desenvolver o meu conteúdo, mas isto, já que eu estou a despender tempo, eu quero que apresente escala. Então, o que eu fiz foi, eu adiciono na coluna A qual é que é o idioma dos dados. E eu condiciono não só o idioma, entenda-se, é português, mas é português de onde? De Portugal. E isso vai te ajudar muito. Porquê? Porque nos prompts que tu vais dar mais à frente, quando estiveres a automatizar, tu vais condicionar a inteligência artificial para que ele escreva em português de Portugal, tenha em consideração a gramática, a construção frásica de português de Portugal e que não flipe a cabeça dele para criar ou utilizar palavras em português do Brasil e coisas assim. Ok? Impecável em relação a isso. Depois, eu, na coluna B, eu vou dar um contexto sobre o site, sobre o negócio, aquilo que eu entender. No fundo, eu vou dar o máximo de contexto possível em relação a determinado negócio, ok? Esse é o ponto. Depois, eu tenho o nome da marca, tenho a categoria principal do site e, paralelamente a isso, eu tenho várias outras coisas que é um valente depende e depende de projeto para projeto. Porquê? Porque basicamente eu tenho uma estrutura do site, ou seja, eu aqui, por exemplo, imagina, no caso, como estou a automatizar tudo e não é um cliente, não é nada, eu quero entender qual é que é a estrutura do site que potencialmente a inteligência artificial me acaba por fornecer, só para eu ter umas luzes de que páginas é que eu poderia criar, por exemplo, mas isto é facultativo, ou seja, por isso é que eu digo, folha de contexto tem muito a ver com aquilo que tu queres executar para ti ou para um cliente ou o que seja. Depois eu tenho também aqui o facto de eu crio uma personagem base, ou seja, imagina, como todo o site foi desenvolvido com inteligência artificial, eu peço para a inteligência artificial desenvolver um prompt para eu gerar uma imagem que vai ser a imagem central da personagem daquele serviço e por último eu peço um prompt para me desenvolver um logo. Mas isto vai variar muito daquilo que tu queres para a tipologia de página, a tipologia de serviço, o que for. Ou seja, isto é um valente, depende principalmente de ti. Ou seja, por exemplo, há coisas que eu adiciono extra, como tom de voz, personas, base da marca. Ou seja, imagina,
Se nós estamos a falar de um serviço, por exemplo, de apoio domiciliário, então qual é que é a persona base daquele serviço, ok? Porquê que isto te ajuda? Ajuda-te principalmente no seguinte, que é, se eu tiver uma persona base para a marca, quando eu vou criar o conteúdo, o meu conteúdo já vai meio que alinhado a um ângulo comunicacional diferente, porque ele vai mais alinhado às necessidades, às dores daquela persona. Isso é importante, não é só chegares a um chat GPT e dizer assim, olha, escreve-me uma página sobre o serviço de apoio domiciliário. Não tem nada a ver com isso. Basicamente, não tem nada a ver com isso. E este é um ponto que eu quero partilhar contigo. E normalmente aquilo que eu faço é, eu partilho o idioma dos dados, qual é que é o contexto sobre o negócio, o nome da marca, o vertical onde aquilo se insere, quais são as características base da persona, do website, aquilo que eu te disse. Isto ajuda imenso a moldar a comunicação. E esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também que tu podes e deves adicionar é o seguinte. Eu tenho, por norma, uma espécie de um repositório de palavras-chave negativas. Ou seja, eu adiciono uma folha extra que é nada mais, nada menos do que... Esperem aí que isto está tudo a atualizar, não sei bem porquê. Ok, pronto. Vou partilhar agora outra vez. Outro documento, mas eu adiciono aqui uma folha extra, por assim dizer, que é nada mais nada menos do que o meu repositório de palavras-chave negativas. Isto está dividido em 2 blocos. Está dividido no bloco de palavras-chave que eu não quero que o LLM diga, e que normalmente são palavras-chave que ele utiliza muito e que tu sabes, estilo, não quero que tu utilizes isto, não quero que tu utilizes aquilo outro. E depois eu tenho uma coluna ao lado que são palavras-chave negativas daquele negócio em si. Por exemplo, se tu estiveres a trabalhar com serviço ou até mesmo com e-commerce, por exemplo, imagina, eu não quero, se eu estiver a falar de uma empresa, e eu sei que ele não comercializa determinada tipologia ou quer que seja, eu não quero que ele comunique, por exemplo, estilo, vamos supor que não tem nada grátis. Ou seja, eu não quero que ele comunique dentro dos conteúdos que há algum elemento gratuito. Então eu coloco aquilo como uma palavra-chave negativa. Ou, por exemplo, imagina, neste caso em concreto tu estás a ver, eu comercializo piercings, mas eu não comercializo piercings de determinados quilates, estilo, não tenho piercings de 18 quilates ou de 24 quilates. Então eu coloco isso como palavra-chave negativa porque eu condiciono a inteligência artificial para ele nunca, em momento algum, me dar conteúdo de nós temos piercings de 18 quilates. Não, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então, essa é outra folha que eu adiciono. Então, já temos aqui, dentro do nosso documento de controle, 2 folhas. A folha de contexto, a folha de palavras-chave negativas, e aí, atenção, ainda nem sequer entramos naquele ponto de automatizar seja o que for. Só te estou a dar a base para tu tens que criar isto para tirar o máximo proveito em termos de automação, em termos de criação de conteúdo de uma forma mais macro, por assim dizer. Depois, lembra-te que eu disse logo no início, o que é que tu queres automatizar? Qual é que é a tipologia de página que tu queres automatizar? Então, tendo isso por base, o que é que nós vamos fazer a seguir? Basicamente, aquilo que nós vamos fazer a seguir é, eu tenho basicamente uma folha em que, e eu vou-te mostrar, torna-se mais fácil, mas em que eu simplesmente vou colocar tudo por colunas. Ou seja, imagina isto. Não te vou mostrar tudo, porque tem aqui dados que são de cliente e tudo mais, mas essencialmente é o seguinte. Eu sei, por exemplo, isto é para um e-commerce, ok? Eu vou criar conteúdo para páginas de categoria, ok? Então eu tenho vários níveis. Tenho o nível da categoria, o nível da subcategoria, o nível da subcategoria. Então eu sei que é nível 1, nível 2, nível 3. Isso vai condicionar a profundidade do meu conteúdo. Entendes? Tu tens que entender isto de uma forma lógica. E antes de ir para a ferramenta, que é aquilo que eu te quero dizer, tu tens que entender também a parte de SEO, a parte de comunicação. Para quê? Para entenderes todos os Cs na equação. Estilo, se eu estiver numa categoria, é uma coisa mais ampla. Logo, o meu conteúdo vai ter de ser mais genérico, ou seja, mais amplo. Porque, de facto, a pessoa não tem tanta profundidade ainda sobre o tópico. E lá está, faz parte, ok? Mas se eu for para uma subcategoria, já é uma coisa mais específica,
logo a minha comunicação também tem que trazer mais propriedade em relação a esse tópico em concreto. Entendes a ideia? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho qual é que é o nível, por exemplo, tenho qual é que é o nome da categoria. Depois, eu tenho aqui algumas colunas que me vão ajudar a eu ir buscar conteúdo para, quando eu for desenvolver o meu conteúdo à frente, ele tenha mais propriedade. Então, neste caso, eu estou a sacar, por exemplo, Google Autosuggest, keywords de People Also Asked, e tenho aqui objetivos e preocupações de quem quer, por exemplo, neste caso, quem quer comprar piercings, quais são os objetivos e as preocupações dessa pessoa. E eu faço isso categoria a categoria. Porquê? Porque imagina, quem procura por piercings vai querer determinada coisa e tem determinadas objeções que, por exemplo, há alguém que vai procurar nose piercing. Ou imagina que eu estou a trabalhar na Vorten e tu partes do pressuposto que todas as categorias da Vorten as pessoas são todas iguais. Mas imagina, eles vendem tudo e mais não sei o quê. Que é desde uma peça de Lego a um frigorífico. Então, a pessoa que vai comprar um Lego é a mesma pessoa que vai comprar um frigorífico. Tem as mesmas dores, as mesmas necessidades, os mesmos objetivos. Valoriza as mesmas coisas. Não. Então, eu faço isso automatizado. Para quê? Para que quando eu for desenvolver o conteúdo de base, eu simplesmente saiba que, ok, tem em consideração isto. E depois, tu vais, basicamente, olhando para... Eu tenho aqui documentos da persona e tudo mais, mas eu desenvolvo desde o outline, introdução à categoria, o texto final, passo o texto para Markdown, já te vou explicar isto tudo. Tenho o ID da categoria de Shopify para introduzir lá dentro automaticamente. Tenho title tag, meta description e pronto. E tenho aqui o conteúdo todo. Essas são as colunas todas que eu vou necessitar para desenvolver, face ao template que existe em cima da mesa, o conteúdo. Isto é aquilo que eu quero trazer para ti, ou seja, que tu pegues numa nova folha dentro do teu Google Sheet e comeces a colocar colunas basicamente com a informação que tu sabes que vais necessitar para desenvolver o conteúdo. Isso é fundamental. E até agora, imagina, eu não apertei ainda botões. Eu vou apertar mais à frente, nada temas, mas é só para te mostrar que, sim, tudo aquilo que tu estás a ver, imagina, vai levar algum tempo a tu conseguires executar, não vou mentir, mas não é o fim do mundo. Ou seja, no ponto de tu fazes aquilo uma vez e depois consegues replicar para NN outros clientes, outros sites. Ou seja, tu vais despender mais tempo de base, mas depois é muito mais fácil tu conseguires automatizar. E eu trago aqui um outro ponto que é, eu mostrei-te o Google Sheet, mas deixa-me só partilhar aqui o meu documento base. Mas aquilo que eu quero que tu entendas, por exemplo, imagina, naquele documento que eu te mostrei, eu estou a tentar mapear algo dentro deste estilo. Eu fui pegar no site da FNAC, por exemplo, para máquinas de café de cápsulas, ok? Então eu tenho um H1, portanto eu sei que vou ter que ter uma coluna com o título principal da página. Eu vou ter que ter um campo para uma breve descrição que está aqui, ou seja, se está dentro do template, eu pego no meu template e replico para dentro do meu Google Sheets, impecável em relação a isso. Depois, por exemplo, foi aquilo que eu te disse, lá embaixo tu tens alguns campos de conteúdo, só que qual é que é aqui o ponto? O ponto é, já que nós vamos fazer e vamos fazer bem, ok? Imagina que este era o template, ou seja, eu agora passei para a página da La Redoute. E basicamente, na página da La Redoute nós temos aqui uma coisa que diz em destaque, que é um H2, ou seja, isto vai ser replicado em toda a santa página de categoria, portanto vais ter aqui elementos de conteúdo duplicado. Eu já que estou a fazer bem, não quero que aquilo vire conteúdo duplicado, portanto eu quero que isto diga em destaque, por exemplo, sobre a palavra-chave em concreto. Vamos supor. Tem aqui um outro campo que são links internos, então eu vou ter que identificar qual é que é o anchor text e qual é que é o URL que faz mais sentido face a esta página de categoria. Portanto, eu já sei campos extra que eu vou adicionar na minha tabela para conseguir automatizar este processo. Por último, tenho aqui um título que diz tudo sobre. Imagina, mais uma vez, conteúdo duplicado, potencialmente. Portanto, eu vou ter que adicionar isto aqui à minha tabela para trazer essa propriedade. E no final tenho um bloco de texto impecável em relação a isso. Agora, coisas que tu vais ter que entender aqui. Nós vamos, basicamente, criar essas colunas todas dentro da nossa tabela, com os campos que são necessários. Outra coisa que convém que tu tenhas em perspectiva é o seguinte.
isto acontece muito nesta parte aqui de baixo de texto mais completo, que é o seguinte. Imagina, eu tenho um texto muito complexo, ou seja, muito maior, vamos chamar assim. Qual é que é o desafio? O principal desafio aqui é tu deves pegar nisto e, essencialmente, entender que, ok, o texto, está aqui um borrão de texto gigante. Tu queres isso assim? Eu não. Eu gostava de poder adicionar H2 lá no meio, H3, ou seja, dar maior contexto em termos de headings. Perfeito. Quero dar quebras de parágrafo, ou seja, para não ter um borrão de texto todo colado. Portanto, quero criar parágrafos normais, tipo quebras de linha. Quero adicionar bolds, talvez itálicos, posso criar ali algumas listas para criar um maior dinamismo visual. Então, se tu sabes que é isso que tu queres, isso já te vai condicionar aquele campo. Num ponto de, tu tens também que pensar do estilo, como é que vai ser formatado o texto. Então, para que isso aconteça de uma forma automatizada e tu não tenhas que ir lá à mão, estilo, colas o borrão de texto e depois vais página a página editar aquilo, que é um pincel descomunal, o que eu vou querer é este conteúdo que tu estás a ver aqui, ele simplesmente vai ter que sair de base em HTML. Ou seja, eu vou ter que desenvolver aquele conteúdo em HTML para quê? Para que quando eu colocar dentro de um Shopify da vida, dentro de um WordPress, o que quer que seja, ele já vá com as quebras de parágrafos, já vá com os headings bem colocados, já vá com bolds, itálicos, listas e por aí vai. Então, esse é um ponto que tu tens que ter em consideração. E que, lá está, deves ter em esse pensamento. Agora, eu estou a olhar para uma questão de template, mas tu não podes desassociar o ponto de nós estamos a olhar para isto, mas nós somos de SEO. Portanto, já que vais fazer as coisas bem, espero eu, convém que tu olhes para o elemento de ok, sim senhor, espetáculo em relação a isso. Eu sinto que potencialmente, já que vou ter esse trabalho, eu vou melhorar as coisas todas. Então, eu vou melhorar o URL, como é que vou desenvolver o URL da página, como é que eu vou fazer a hierarquia de headings. Ok, eu tenho que ter cuidado com a questão semântica, então se eu tenho que ter cuidado com a questão semântica, eu vou ter que ir recolher conteúdo que me possa ajudar nesse campo também. Eu vou, como tu viste há bocado, recolher, por exemplo, Google Autosuggest, People Also Ask, para me ajudar em determinados campos do meu template. Por exemplo, ok, eu vou ter este trabalho. Faz sentido eu adicionar schemas aqui também? Ok, faz. Então, ótimo em relação a isso. Eu vou adicionar schemas. Faz sentido também ter title tag e meta description? Faz sentido. Então eu vou desenvolver isso também no meu Excel. Para quê? Eu vou colocar todas as colunas que, em termos de SEO, me ajudam. E não só aquelas que estão no template. Ou seja, tu podes adicionar mais coisas que não estão visíveis, mas que tu sabes. Faz falta, é necessário para eu ter o melhor desempenho possível na SERP. E impecável em relação a isso. Agora, coisas que eu quero também partilhar contigo, que é o seguinte. Imagina, eu quero que tu tenhas em consideração isto. Nós estamos a utilizar o Google Sheets, ok? E eu quero fazer com que tu poupes o máximo de dinheiro possível. E normalmente a malta, quando utiliza o Google Sheets e tenta ligar com o Make, não criam as coisas, ou seja, a automação de uma forma correta, vamos chamar assim. Então, o que é que eu quero que tu tenhas em consideração? Vou partilhar isto contigo, só para deixar este ponto claro e dá-me só um segundo, só para isto ver se dispara. Ok, pronto, perfeito. Eu vou-te ensinar como fazer isto. Basicamente é o seguinte, imagina, tu tens aqui o Google Sheets. E atenção, aquilo que eu te vou mostrar não é nada de outro mundo, mas ajuda bastante, não só no pensamento da automação, que é aquilo que nós vamos a seguir, como a poupar dinheiro, principalmente no Make, ok? Então, por exemplo, o que eu fiz em todas as folhas, e tu já deves ter visto isso, é o seguinte. Se tu olhares aqui para cima, diz assim, ferramenta Rank Panda. E tem aqui várias coisas, que se eu clicar aqui, ele vai-me arrancar uma determinada automação. E cria o enquadramento do negócio. Se eu clicar aqui, vai fazer a produção do serviço. Se eu clicar aqui, vai fazer a produção de spin tax. Homepage, about page e por aí vai, ok? Se eu clicar nestes botões, vai acontecer determinadas coisas. Impecável em relação a isso. Agora, como é que tu fazes isto? Tens várias formas. Primeiro ponto de todos, ok? Só para gestão de expectativas.
eu desenvolvi aqui um prompt que tu tens dentro da SEO Wars e que é super tranquilo. Que basicamente tu vais copiar literalmente o prompt todo e eu vou-te explicar como fazer isto de raiz. Então, se nós formos ao ChatGPT, se colares lá o meu prompt... bolas. Desculpa. Espera aí. O Ovo não sabe partilhar as coisas. Espera aí. Isto é o que dá ferramentas novas. Ok, pronto. Desculpa, eu cliquei... Ou seja, eu peguei no meu prompt, fui ao ChatGPT, colei lá, ok? Pronto. Só tens que responder a isto. Ou seja, colas lá, ele vai-te fazer 3 perguntas, que é, qual é que é o nome do menu? Se tu fazes o nome do menu é menu do Rui. Estou só a inventar, ok? 2, qual é que é o nome da ação? Por exemplo, se tu olhaste para há bocado, aquilo dizia assim, criar homepage, criar página de serviços. Então, é mais para te ajudar a tu saberes efetivamente qual é que é a ação que tu vais fazer. Então, por exemplo, criar página de serviços, ok? Depois, o 3, qual é que é o URL do e-book? E agora aqui é que entra o ponto interessante. Eu vou partilhar o meu ecrã todo, que isto está-me a irritar. E pronto. Assim, será que eu consigo desligar isto? Não consigo. Não estou a conseguir desligar isto aqui. Mas pronto, olha, vocês vão ficar aqui a ver isto. Desculpem. Então, basicamente o que acontece? Eu tenho... Espera aí. Isto tem que dar, não é? É aquele ponto em que o avô... Isto vai ser mais chato. Ok, já deu. Então, essencialmente é o seguinte. Nós vamos... Não flips, ok? Já te vou mostrar tudo o que é isto. Vou só duplicar aqui e vou gerar uma automação para tu olhares e entenderes como é que isto pode ser feito. Então, estou dentro do Make, vou criar um novo cenário, ok? E quando crias um novo cenário, isto tem aqui uma opção que diz assim, Webhooks, ok? Isso é aquilo que eu vou querer criar. Basicamente, porquê é que eu crio isto desta forma? Só para gestão de expectativas. Tu, quando normalmente estás a criar alguma coisa, ou seja, quando tu estás a automatizar determinado processo, eu gosto de criar via webhook, que é, eu aperto um determinado botão e a automação arranca. Ou seja, sou eu que condiciono quando a automação arranca. Isso faz com que eu consuma menos recursos dentro do Make. Porque se tu meteres isto a correr, por exemplo, de 15 em 15 minutos, ou sempre que há uma determinada ação dentro do Google Sheets, ou o que seja, tu vais consumir mais recursos. Então, eu sou control freak, já sabes. Portanto, esta é a maneira mais fácil para mim de agilizar este processo. Então, eu vou clicar aqui onde diz Webhook e vou fazer um Custom Webhook, ok? Ele basicamente vai-me perguntar, ok, qual é que é o webhook que tu queres adicionar? Como nós estamos a criar do zero, eu vou clicar aqui onde diz adicionar e vou dar um nome, ok? E vou só pôr tipo Rui Teste 1, 2, 3, 4. Ok? Pronto. Mas tu deves de adicionar qual é que é a automação que tu estás a criar. Ou seja, basicamente é a página de categoria ou a página de serviço do Rui. Qualquer coisa, ok? Fazes save e copias este URL que tens aqui para dentro do ChatGPT e adicionas aqui. É o 3. E dás-lhe Enter. E basicamente ele vai-te dar um script, ok? Que é o script que tu vais colocar dentro do Google Sheets que tu estás a criar. E, por exemplo, eu vou criar aqui um Google Sheets de base. Desculpa. Vou criar aqui um Google Sheets novo, uma folha nova. E o que tu vais fazer é, tu vais criar o teu Google Sheets todo, perfeito, impecável em relação a isso. Tens a folha de contexto, tens a folha das keywords, tens a folha do template e por aí vai, ok? Está tudo impecável, ok? Pronto, quando tiveres isso tudo, para tu adicionares isso, vem daqui das extensões, AppScript, ele vai-te abrir esta aba nova. Atenção, se quiseres ter acesso a isto tudo que eu te estou a passar, está dentro da SEO Wars. É só ires à descrição em seowars.pt, inscrever-te, é gratuito e tens acesso aos documentos todos. E ao passo a passo que eu estou a fazer, ok? Selecionas isto tudo, ou seja, um Ctrl A ou um Comando A, apagas, Ctrl V ou Comando V, salvas, Ctrl S ou Comando S, ou vens aqui à disquete e fazes agora executar. Ao executar, isto na primeira vez só, ele vai-te pedir para tu autorizares isto que aqui está. Ou seja, vês? Ele aparece aqui uma pop-up e diz assim, rever a autorização. Tu vais aqui, fazes rever a autorização,
eu escolho o meu e-mail, que é o e-mail que está dentro do Google Sheets, faço selecionar tudo, continuar e pum, está feito, ok? Está ligado. Para tu teres a certeza que isto está ligado, fechas o separador, vens aqui à tua folha e vês ali, olha, menu do Rui. Tem ali, criar página de serviço. Clica, não vai acontecer nada agora, mas clica. Opa. Espera aí. Erros. Tu vais aqui ao ChatGPT, se te der alguma coisa, colas o erro, ele supostamente vai-te dar agora o código. Normalmente não dá stress. Mas vamos aqui à nossa folha de cálculo. Ignorar. Ainda bem que está a dar erros, que assim vocês conseguem ver como eu resolvo. Agora é bom que isto resolva. Selecionas outra vez, colas, fazes Ctrl S, impecável. Escreve aqui qualquer coisa só para não ver as ares. Criar página de serviço. Ok, agora já deu. Vês? O e-book disparado com sucesso. Se tu fores ali, ele vai dizer, ou seja, se tu fores ao Make, ele vai dizer successful e basicamente ele disparou, está a funcionar. A partir deste momento, as coisas, sempre que tu apertas aquele botão, aquilo vai funcionar. Essencialmente é isto. Agora, quero-te mostrar outro ponto que eu faço. Por isso é que eu abri isto aqui e vou só colar. E atenção, mais uma vez, isto está dentro da tua SEO Wars, tudo aquilo que eu vou partilhar aqui. O que é que eu faço? Pronto. Isto está lá a print, eu explico-te, mas este é sempre o meu início de uma automação. Entenda-se. Há um e-book que é nada mais, nada menos do que tu apertas um botão, vai acontecer alguma coisa. Impecável. O que vai acontecer a seguir é, tu vais colocar um módulo do Google Sheets para ir buscar todos os dados da tua folha de contexto. Porque essencialmente é aquilo que tu queres. Tu queres ter, a automação tenha acesso sempre à tua folha de contexto, foi aquilo que tu deste de base para que a inteligência artificial entenda que isto é sobre X, Y e Z, não é sobre qualquer outra coisa. Ok? Portanto, tens de ter uma boa folha de contexto para ele sacar esses dados todos e depois vais adicionar outra folha, que normalmente é a folha da tipologia da página. Ou seja, eu vou chegar aqui e vou só pôr folha de tipologia da página. Ok? Que dispara o e-book, saca os dados da folha de contexto e saca os dados da tipologia da página, ou seja, daquela automação que tu estás a desenvolver. Impecável. Ele aqui só está a recolher os dados. Só que o que acontece? E isto é uma das outras falhas, que é o facto de a malta cria os Excels de uma má forma. Porquê? Porque criam com espaços e não sei o quê. Então, vou outra vez aqui. Se tu olhares, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu tenho a primeira linha, que é todas os nomes das colunas, e eu faço a inserção do conteúdo linha a linha. Não é tipo, tem aqui um espaço em branco, tem não sei o quê. Ou seja, tu organiza a tua base de dados, por amor de Deus, com colunas são tópicos, linhas são páginas novas, ok? Por exemplo, esta aqui é de piercings, mas depois eu tenho aqui a linha 2 que é silver piercing, tenho a linha 3 que é gold piercing e por aí vai, ok? Eu faço linha a linha. E porquê que isto é importante? Porque quando tu vais criar a tua automação, tu vais ter que adicionar aqui um iterator para quê? Basicamente o que isto vai fazer é o seguinte, se eu clicar aqui, eu tenho esta raw number, que é o que eu vou condicionar via a minha folha da tipologia da página, para que a automação vá linha a linha. Estilo, ele vai fazer primeiro a página de piercings. Quando acabar a página de piercings, ele salta para a página de silver piercing. Quando ele acabar, ele salta para a página de gold piercing. E por aí vai. Entendes o porquê de eu, antes de abrir... Primeiro é muito mais fácil entrar aqui no meio que começar a fazer as coisas, não está contexto nenhum. Tu primeiro tens que entender, em termos estratégicos, o que queres fazer, organizares a tua base de dados, organizares o template da tua página e tudo mais, para que depois seja muito mais prático para ti organizar as coisas dentro da automação. Tu não começas do fim para o princípio. E por isso é que há muita malta a ter erros em automações e não consigo fazer não sei o quê. Porquê? Entram diretamente no make, mas não têm o pensamento estratégico antes. Nem sequer sabem o que é que querem fazer. Então, esse é um grande desafio. E depois eu meto aqui um router, que basicamente é o seguinte. Pensa no router neste ponto, que é, eu vou clicar aqui
e ele vai-me abrir caminhos. E se eu clicar aqui, ele vai-me abrir outro caminho e outro caminho. Então o que é que acontece? Essencialmente é isto. Pensa que tu estás a ensinar a criar o conteúdo para a tua página a alguém. Ok? Então o primeiro ponto é o seguinte. Ok, vamos arrancar primeiro com o título da página. Então, este bloco aqui, o que tu vais fazer para a frente é o título da tua página. Ok, já fizeste o título da página. Impecável. Então vais fazer aquela microdescrição abaixo do título. E aqui vai ser o segundo momento em que vai ser a tua parte de descrição. Impecável. Fizeste isso. Passas para baixo. Tens um outro título. E vais montando isto sequencialmente. Porquê que isto, se tu fizeres isto desta forma, te vai ajudar imenso a tu trazeres propriedade às tuas automações? Não flipes, ok? Mas basicamente, para eu criar uma página de serviços, esta é a minha automação. E se tu olhares, aquilo que eu faço é, ok, primeiro eu vou definir qual é que é o objetivo da página, para ele me dar esse objetivo. Mas atenção, é o meu contexto. Tu não tens de fazer isto igual, mas é para entenderes a sequência lógica. Então, primeiro eu saco o objetivo da página e crio este primeiro caminho. Quando ele termina esse caminho, ele passa para o desenvolvimento do título da página e o primeiro parágrafo. Fez isso, ok, então ele vai sacar, ele vai para o terceiro ponto, que é desenvolvimento de um H2, que é uma pergunta com keyword. Ele vai criar um parágrafo de suporte. Ele vai sacar o Google Autosuggest. Depois de sacar o Google Autosuggest e filtrar isto tudo, ele vai para o People Also Asked e escreve parágrafo a parágrafo. Ok? Sequência a sequência de linha. Ou seja, o que eu te quero mostrar é, tu tens que pensar isto bloco a bloco. E porquê que isto é porreiro tu fazer desta forma? Imagina que tu vais criar outra automação qualquer. E tu sabes que já fizeste um título e um parágrafo. Então por que é que eu vou criar do zero quando eu posso simplesmente fazer o seguinte, que é, apertas a tecla de Shift, arrastas o teu cursor do rato e selecionas isto. Tu podes, botão direito, copias os módulos, vais a uma nova automação, tipo eu chego aqui, copiei os módulos, vou a uma nova automação, imagina que eu queria criar um H1 e um parágrafo, por exemplo, e já criei essa automação, ok? Então eu faço Ctrl V ou Comando V e arrasto para aqui. Apago este módulo e pum, está feito. Ou seja, isto agiliza-te muito numa ótica de tu pensa que as automações são blocos de Lego. E é o facto disso, tu já utilizaste aquele bloco de Lego, já o criaste, tu podes pegar nessa sequência, copiar para outra automação, que te vai dar muito mais jeito. Então, se tu tiveres este pensamento estratégico, esta lógica de pensamento, isto vai-te ajudar muito a escalar e a ganhar tempo. Essencialmente é isso, ok? E tudo isto que eu te estou a mostrar está dentro das notas da SEO Wars. Por isso, se tu quiseres ter acesso às notas da SEO Wars, essencialmente é isso. Ou seja, inscreves-te aqui em seowars.pt. Então, vou ver só aqui os comentários. Desculpem, eu entusiasmei-me. A Maria diz que esta SEO Awards está a ser poderosa. Muito bom. Temos aqui também o nosso Jorge. Um grande abraço para ti, Jorge. Olá, Filipa, tudo bem? Bom dia. Temos aqui muita gente. Top. Ainda bem que vocês estão por aqui. Espero que estejam a gostar até agora. Ainda não acabámos, ok? Só para gestão de expectativas. Mas isto vai-te ajudar, ou seja, tudo aquilo que eu te estou a mostrar vai-te ajudar principalmente a dividir as tarefas em vez de pedires tudo à inteligência artificial de uma só vez, porque esse também é um dos problemas. Ou seja, se tu fizeres isto por blocos, tu vais ver que vais ter muito mais qualidade no output que a inteligência artificial te está a dar. Esse é um ponto mesmo muito importante e também vais conseguir dar um salto em termos de eficiência gigantesco, porque se tu tiveres este pensamento de organização e tudo mais, tu já sabes, sou control freak, mas ajuda-te muito e dá-te essa flexibilidade de tu pegares em blocos que já utilizaste anteriormente e copiares para outras secções, para outras automações. E isto, naquele ponto de, eu faço muito isso porque eu despendi tempo a criar aquela secção e depois só faço uns ajustes. Mas
a lógica da automação está lá toda, ou seja, eu não tenho que replicar aquilo. Então, esse é um dos pontos. Ponto 2. Basicamente, em termos de mindset, por assim dizer, ou seja, de pensamento, aquilo que eu quero que tu tenhas em consideração é o seguinte, e eu já passei isso anteriormente, mas volto a bater nessa tecla, que é o facto de tudo aquilo que nós estamos a fazer não é só tipo apertares um botão e está feito. Como tu viste, nós estamos aqui há 1 hora a falar sobre automações, inteligência artificial e tudo mais, mas eu só mais para o fim é que eu te comecei a mostrar a ferramenta em si. Mas eu não te dei o clica aqui, clica aqui, clica aqui num ponto inicial. Porquê? Porque não faz sentido. Tu tens que ter este pensamento estratégico. Por outro lado, tu tens que entender que tu vais ter sempre que controlar as coisas. Porque caso contrário, se tu fechas os olhos, imagina, se tu disparas 100 páginas, te garanto que pelo menos 10 páginas aqui, o conteúdo não vai bem. Vai dizer lá alguma coisa que provavelmente não é aquilo que tu queres. E tu tens de passar os olhos. E mesmo que 100 viessem perfeitos, tu deverias passar sempre os olhos. Ok? Isso é mesmo muito importante. E agora, eu queria também partilhar, só para não... Imagina, eu não sou aquele tipo de coach e nada disso, ok? Não tenho propensão a ser nada disso. Nem sei cuidar de mim, quanto mais os outros. Então, uma das coisas que eu quero partilhar é fundações técnicas, ok? Imagina, nós já olhámos que é o ponto de temos de ter uma base de dados. Essa base de dados, no meu caso, é um Google Sheets. Tu podes utilizar um Airtable, um Notion, um ClickUp, o que tu entenderes. Eu utilizo o Google Sheets, ser mais fácil, ok? E é bem mais tranquilo para mim de manipular as coisas. Ou seja, o conteúdo, criar scripts através do ChatGPT. No fundo, um Google App Script é como se fosse uma macro em esteroides, ok? Quem está habituado a utilizar Excel. E aquilo é para fazer muita coisa. Portanto, imagina, o céu é o limite e agora com a inteligência artificial é só tu dares a ideia e pedires, olha, faz-me isto em Google App Script. Basicamente é isso. Portanto, eu utilizo a base de dados. Ou seja, estou-te a dar as fundações. Base de dados, campos a definir e o formato de cada campo. Este formato de cada campo é muito importante. Eu falei numa primeira fase de ok, isto está em HTML. Mas eu vou-te mostrar aqui uma coisa, que é o seguinte. Então, espera aí, só para eu não fazer a geneira. Ok. Imagina, vou partilhar o meu ecrã novamente. Porque isto é importante só pelo facto de eu não sei quem vai mexer nos teus dados, se és tu, se é outra pessoa, se é o cliente, se é quem quer que seja. Então, basicamente, imagina, eu tenho aqui o texto final da categoria. Como tu podes ver, isto está em HTML. H2, com P's, com strongs, por aí vai. Ou seja, tipo, está tudo formatado, ok? Impecável em relação a isso. Mas imagina que eu quero que alguém chegue e que corrija este conteúdo. Então eu tenho isto em Markdown. Markdown é estes pontos assim, ou seja, cardinal, explore our premium piercing collection, tal. O que acontece? Isto torna-se mais fácil para tu veres. Se eu editar aqui, eu posso editar e depois peço no editor ou vou ao ChatGPT e digo assim, olha, editas este texto todo e pegas neste Markdown e transforma-me em HTML. E basicamente ele vai com o HTML todo perfeito. Para não teres azares, ok, dentro de uma automação, eu normalmente o que eu faço, deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui, mas eu peço, estava a tentar ver onde é que está aqui. Eu tenho sempre um módulo, neste caso aqui eu estou a usar o Strike, mas o Strike com o Gemini Pro 1.5, ok? Para ele rever o conteúdo e transformá-lo em HTML. Ou seja, imagina, eu peço sempre para que a automação me gere o conteúdo em Markdown, ok? E depois adiciono um módulo de ou o revisor meio que vamos chamar assim, de programação, ou existe mesmo aqui um módulo que é de Markdown para HTML, ok? Ou de HTML para Markdown, tanto faz. E se aquilo de base sair bem feito, é simplesmente tu adicionas aqui este módulo e pegas no conteúdo que vinha anteriormente, vou só clicar aqui à toa, ok? Mas tu tinhas que ir buscar o texto que estava naquela célula e essencialmente ele passa-te o Markdown para HTML. E a partir daí tu tens
o texto já formatado com bolds, com itálicos, com parágrafos, com headings, com tudo o que tu entenderes. Ou seja, isto acaba por te ajudar, mas mais uma vez é aquele ponto de tu tens de saber o que é que queres fazer para trazer o máximo de propriedade para cima da mesa e para cima da tua automação. Mais pontos que eu quero que tu tenhas em atenção. Isto é bastante importante, que é o facto de tu deves escolher bem os LLMs que vais utilizar. Estilo, eu quero utilizar o ChatGPT. Eu quero utilizar o Claude AI. Aqui é um valente depende. Vais ter que testar, sendo brutalmente sincero contigo, e esse teste é... Lá está, depende. E depende porquê? Porque imagina o seguinte, tu podes utilizar o Claude AI e, na minha opinião, o Claude é o melhor para escrever texto, corrido, ok? Em português de Portugal. Para mim é o que desenvolve melhor texto. Só que é para mim, não significa que seja para ti. Portanto, testa. Só que qual é que é o problema? Quando tu começas a gerar demasiado texto, ou seja, um bloco de texto mesmo muito grande, nem todos os LLMs têm capacidade de processamento. Então o que é que eu faço? Eu, em vez de pedir o texto todo de uma vez, eu peço secção a secção, ok? Então, agora é onde entra aqui uma parte um bocado mais geek e vou partilhar isto contigo, que é o seguinte. Então, imagina isto aqui. O que eu estou a fazer é o seguinte. Eu tenho os headings do meu conteúdo. Ou seja, eu sei, por exemplo, qual é que é o título secundário, qual é que é o título terciário, por aí vai. Ou seja, H2, H3 e por aí vai. Para mim, uma secção é tudo o que está contido dentro do H2. Ou seja, eu tenho um H2 e lá dentro pode ter H3 ou H4. Tudo o que tiver é uma secção. Ou seja, eu crio conteúdo secção a secção. Eu parto essas secções em JSON para que aquilo me consiga dividir as secções de uma forma mais prática. Isto é mais técnico, eu só quero dar assim a visão, não vou explicar o passo a passo todo, mas pronto. Então eu utilizo aqui um parse de JSON em relação a isso. Depois o que é que eu faço? Eu faço um iterator que é para ir linha a linha, ou seja, secção a secção. E aquilo que tu estás a ver aqui, em termos de automação, a linha cinzenta, é o facto de eu vou desenvolver o conteúdo, ou seja, nessa secção a secção, e ele vai adicionar a uma variável, ok? Ele vai agregar aqui uma variável. E ele guarda o texto todo. Quando ele guarda o texto todo, eu depois vou e quero rever o texto na sua globalidade. Só qual é que é o problema? O problema é o seguinte, eu desenvolvi em blocos, para ele ter o máximo de propriedade, e desenvolvi com o Claude, ok? Porque é o que escreve melhor. Mas quando eu vou passar para um revisor de texto, estilo, vê se, por exemplo, isto tem demasiadas redundâncias, que é o que acontece muito, porque ele não tem a consciência dos blocos que estavam para trás ou para a frente, não é? Então, às vezes, ele pode estar a repetir a mesma ideia em secções e eu não quero. Então, eu quero passar num editor de texto para que ele consiga rever o conteúdo e melhorar. Nem todos os LLMs têm essa capacidade de processamento, porque é muito texto. Então, aí tu vais ter que ir para um LLM que te consiga ajudar nesse aspecto. E, no caso, o que tem maior capacidade é o Gemini. Então eu utilizo para esse tipo de tarefas o Gemini único e exclusivamente, que é da Google, para essa revisão de texto. Isto tu tens de ter em consideração. Estilo, se tu estás a fazer ou se queres implementar este tipo de coisas, tu tens que entender que qual é que é o LLM que produz, qual é que é o que revê e depois, dentro de cada um deles, qual é o modelo que tu vais escolher. Por exemplo, imagina, Rui, eu quero utilizar a OpenAI, que é onde está o ChatGPT. Impecável. Qual é o GPT que tu vais utilizar? Porquê? Porque vai variar a qualidade do output, vai variar a qualidade não, o preço que tu vais pagar. Podes pagar mais, podes pagar menos. Para textos, eu tenho mudado muito agora para o GPT 3.5 Turbo, a versão 16 capas. Eu utilizo esse porque é o mais barato em quantidade, ok? E qual é que é aqui a questão? Eu dou-lhe um bom prompt. Um prompt system e um prompt user. Prompt system é basicamente as condições que ele vai ter que ter para desempenhar aquela tarefa. São as ordens que tu vais lhe dar em termos de tarefa. O prompt user é efetivamente a tua ordem, ou seja, aquilo que tu queres que ele execute. E isso é super, hiper, mega importante que tu tenhas em consideração. Por outro lado, onde é que está um grande truque? Temperatura. Dentro dos prompts, tu podes escolher a temperatura. Quanto mais alto for, ou seja, imagina, quanto mais perto do 0.9 for, mais ele vai naquela ótica de go with the flow.
eu tenho liberdade criativa, eu tenho aquilo pronto, mas eu faço à minha maneira. Quanto mais perto do 0.2, mais trancado é, faça as tuas ordens. Então, quando tu não queres que ele dê demasiado fluff, ou que tu vês que ele está a alucinar, tu baixa a temperatura daquilo. E quando são ordens muito restritas, por exemplo, quando eu tenho marcas que têm determinadas características técnicas ou de tom de voz ou o que seja, eu tranco muito isso e utilizo entre 0.3 e 0.4 e é uma parte de twist distante para ver qual é que é o que traz melhor qualidade. E não dispares só uma linha, dispara 2 ou 3 para entender se ele chega a um determinado ponto e flipa naquilo que tu disseste ou continua a ajustar, ou seja, tem o mesmo padrão em todas as linhas. Desculpa, isto é um bocado mais técnico. Técnico no sentido de se tu nunca fizeste, eu estou-te a trazer muitos pontos ao mesmo tempo e provavelmente esta vai ser uma SEO Wars que tu vais rever várias coisas, vais olhar para as minhas notas. Lá está tudo descrito nas minhas notas, por isso podes e deves olhar em relação a isso. Um ponto também que eu queria falar era como é que tu desenvolves os teus prompts. E eu dei aqui este ponto de eu faço muito prompt user e prompt system, ok? E isso é bastante importante para tu teres em consideração que consegues condicionar da melhor maneira o LLM que tu vais utilizar. E isto funciona em grande parte deles, ok? De tu conseguires criar regras. Estilo, tu tens sempre estas regras. E depois tu dás-lhe a ordem. Olha, eu quero que tu desenvolvas o texto sobre isto. Mas ele vai com aquelas regras todas que tu definiste. Quanto mais concreto tu fores, melhor vai ser o output que tu vais receber. E também há muita, mas mais uma vez, é teste, ok? Também há muita malta que diz: não é preciso tu pôr tanta coisa, é melhor tipo tu dizeres de uma forma soft o que é que tu queres e ele vai e faz. Testa. Principalmente porque se a marca que tu estás a trabalhar tem muitas regras comunicacionais, adiciona. Por isso não vais ter uma alegre surpresa de ele vai go with the flow e tu percebes que não só perdeste tempo, dinheiro e vais ter que estar a corrigir aquilo tudo. Porquê? Porque ele borrifou nas regras que tu lhe tinhas dado em termos de marca. Ou tu não puseste essas regras e ele escreve como lhe apetece e não é verdade, ok? Até porque, em grande parte dos casos, ele alucina bastante. Então, se tu não tiver estas regras, torna-se um bocado desafiante tu teres uma boa qualidade. Paralelamente a isso, eu aconselho vivamente a que tu, nos prompts, principalmente no prompt system, tu lhe dês exemplos daquilo que tu esperas receber de output. Mas de uma forma positiva e de uma forma negativa. Estilo, eu não quero isto e é assim que tu deves responder. Ou seja, com um exemplo. Isso ajuda-te muito nessa qualidade. Dar orientações mais detalhadas e também podes fazer uma coisa que é um response pré-filling, que basicamente é do estilo, dá-lhe um início daquilo que tu esperas que ele te responda. E depois ele vai e continua. É quase como se fosse um ponto de, olha, nas categorias, eu quero que tu arranques sempre o conteúdo com bem-vindo à nossa categoria. Estou a inventar, ok? Não faças isto. Bem-vindo à nossa categoria XYZ. Então, esse é um dos pontos que eu quero que tu tenhas em consideração. Tu podes fazer isso em termos de pre-filling, ou seja, de lhe dares esse início do que tu esperas de output. Basicamente, esse é um dos pontos. Isto porquê? Porque, sinceramente, eu não sei qual é que é a tua experiência, não sei se tu utilizas muito a parte de inteligência artificial ou não, mas coisas que eu não quero que a inteligência artificial me dê, e que normalmente dá, se tu não o condicionares, que é, eu não quero que ele faça uma conclusão, normalmente ele dá-me sempre um ponto de conclusão, eu não quero isso. Eu não quero que ele divida as secções com números, estilo ponto 1, ponto 2, ponto 3, que normalmente faz isso, principalmente em artigos mais informativos. Eu não quero isso, porque é um padrão, é um footprint de inteligência artificial, não quero que isso aconteça. Ele tem sempre a mesma estrutura de parágrafos, estilo 3, 4 palavras, ponto. 3, 4 palavras, ponto. E eu não quero isso, ou seja, eu quero que haja um mix entre frases mais ou seja, frases maiores, frases mais curtas, parágrafos maiores, parágrafos mais curtos. Para quê? Para criar essa aleatoriedade no conteúdo. Isso torna muito mais fácil não só a leitura, como por outro lado é do estilo. Ele faz isso, tipo frases muito curtas, e utiliza muitas expressões coloquiais. E
estilo espremido, aquilo não dá nada. É muita retórica e tudo mais. E não é porreiro. Então, se tu condicionares isso logo em prompts, vai-te ajudar muito mais a que tu consigas também trazer esse ponto. E quero também trazer para si. Eu disse que esta SEO Wars ia ser um bocado mais extensa do que as outras. Porque demorou mesmo muito tempo a eu produzir isto. Mas no fundo é para trazer um elemento de queres automatizar, está aqui. É o processo base que tu deves ter em consideração. E mais um ponto que eu queria deixar em cima da mesa, que é o facto de isto não é sobre inteligência artificial, é principalmente sobre o método, ok? Porquê? Porque o ponto aqui é o seguinte. Normalmente a malta fica com esta mensagem na cabeça que é eu vou montar isto, não preciso fazer nada, 2 cliques, está feito, impecável em relação a isto, vou ter muito conteúdo à pasada, mas isto dá bastante trabalho inicialmente, é preciso tu teres paciência e por outro lado é preciso tu teres método, caso contrário aquilo vai-te criar uma frustração enorme. E agora eu vou dizer uma coisa que talvez devia ter dito no início, mas isto não é para toda a gente. Isto não é para todas as pessoas. Sendo brutalmente sincero. E porquê que eu entendo isto? Porque na minha equipa eu tenho várias pessoas e uma coisa é eu falar disto com o meu entusiasmo e porque eu gosto e não sei o quê. Mas nem todas as pessoas gostam disto. E mesmo que as pessoas vejam o valor que veem, elas não têm paciência para executar isto. E isto não é para todas as pessoas. Tu tens de ter paciência. Tu vais bater com a cabeça na parede algumas vezes, porque a automação vai falhar, aquilo não vai dar. Ou seja, não é um mar de rosas, não é tipo pôr umas bolinhas todas juntas, apertar no play e está feito. E isto consome tempo. Aquilo que tu viste ali, de eu criar um site hoje em dia com um clique dentro do Excel, demorou perto de um mês e meio. A eu partir da ideia até conseguir hoje em dia sentar-me, apertar num botão e aquilo disparar as páginas todas para dentro do meu site. Isso demora tempo. Só que agora a questão é, tu não podes ver só o ponto final, porque se eu abrir o Excel, te explicar aquilo tudo e a clicar num botão, tu não vais valorizar o ponto de que eu demorei um mês e meio para chegar ali. E tu também não podes considerar o meu background sendo igual ao teu. Não é que eu seja melhor ou pior do que tu, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de eu já faço isto algumas vezes, eu provavelmente penso de uma determinada maneira lógica que se calhar tu não vais pensar. E por isso é que eu trouxe toda esta sequência para tu entenderes que primeiro tens de fazer aquilo, depois tens de fazer a tua base de dados, depois tens de fazer aquilo outro e vais de uma forma metódica. Isso vai-te agilizar muito tempo e reduzir a frustração. Porém, tudo isto que eu te estou a mostrar não é para toda a gente. Eu sei que era muito mais fácil eu chegar e dizer assim, inteligência artificial é para todos, todos vão tirar o máximo proveito dela, todos vão conseguir fazer isto tudo com 2 cliques. Não é verdade. Não é verdade. Porque imagina, se tu fores uma pessoa mais analítica, porreiro, talvez consigas ir lá para isto, porque és metódico. Se fores uma pessoa criativa e eu te digo, olha, tu vais ter que seguir isto, a pessoa flipa completamente. Porque é aquele ponto de eu estou-te a condicionar. E uma pessoa criativa não gosta dessa condicionante, por assim dizer. Então, é tramado. Por outro lado, é o ponto também de o meu objetivo é sempre automatizar meio que 90% do processo. E sobram 10%. Esse 10% tu tens sempre que ter em consideração que é um híbrido. Tu vais ter sempre que olhar para as coisas. Tu vais ter sempre que passar tempo a olhar o output que aquilo vai dar. E otimizar determinadas coisas. Ou seja, não é do estilo. Cliquei num botão, vou para a praia beber uma caipirinha e siga. Vou ficar milionário. Não vai acontecer. Desculpa ser eu a dizer, não é verdade. Não é de todo verdade. E se tu fores como eu, a ideia é tu crias uma coisa, tu vês o potencial, tu já entendeste aquilo e vais adicionando módulos, vais adicionando mais peças do puzzle e aquilo é um ato que é infinito, basicamente. Dito isto, vou-te dar uma checklist, ok? Um passo a passo, vamos pôr assim, para tu teres acesso a tudo aquilo que tu deves fazer. Então, basicamente é o seguinte, checklist final, vamos chamar assim. Primeira etapa, já só para gestão de expectativas. O que eu fiz
e isto é só para te ajudar a entender o ponto, foi eu peguei em todas, nas minhas notas todas, mais alguns direcionamentos, pedi ao ChatGPT para me gerar uma checklist, ok? Como tu podes ver, esta é a formatação normal, ou seja, se tu estás muito habituado a criar conteúdo via ChatGPT, imagina, ele utiliza os emojis, tem aqui etapa 1, etapa 2, etapa 3. Isto é ChatGPT, ok? Mas tem cá a base essencial e eu vou adicionando aqui coisas com a minha viva voz. Então, etapa 1, definir estratégia. Qual é que é o objetivo? Estruturares antes de automatizares. Entenda-se. Nesta primeira etapa, coisas que tu vais ter que fazer. Escolher a tipologia de conteúdo, definir a estrutura dos templates, identificar a base de dados necessária, escolher a tecnologia dos LLMs e mapear o formato dos campos. Ou seja, se vais utilizar, por exemplo, JSON, Markdown e por aí vai. É super, hiper, mega importante que tu não saltes etapas. Esta é a tua primeira etapa, impecável. Passas para a segunda etapa. A segunda etapa é nada mais, nada menos do que tu criares a base de controle. Ou seja, o nosso documento base. Utiliza a plataforma que tu quiseres, mas tens de ter em consideração isto. Primeiro de tudo, vais criar este documento. Segundo, vais montar a folha de contexto. A folha de contexto, como nós vimos, varia de projeto para projeto. Eu vou dar alguns blocos de contexto que eu utilizo sempre. Porém, depois vais ter que adicionar peças extra ao teu contexto, que é nada mais nada menos do que o idioma, qual é que é a marca, qual é que é o setor, qual é que é a proposta de valor, personas, geral da empresa, ok? Depois tu vais criar a tua folha de palavras-chave negativas, que vais dividir em 2 blocos. Palavras-chave negativas do LLM e palavras-chave negativas da tua marca, do teu cliente, do que tu entenderes, ok? Foi aquilo que eu te disse. Não vou falar de 18 quilates, porque o cliente não vende peças de 18 quilates, então tipo, não faz sentido nenhum. Paralelamente a isso, vou criar a folha por tipologia de página, ou seja, quais é que são os campos obrigatórios, quais é que são os formatos, a lógica da automação linha por linha, ok? Esse é o ponto, já vimos isso, e aí é onde tu vais despender mais tempo, porque vais ter que te sentar, entender qual é que é o teu template, o que é que tu necessitas de extra para preencheres aquele campo do template, e por aí vai. E depois, tu também tens que ter ao preencheres isso, tens de ter o pensamento orientado a SEO, ou seja, vais ter que preparar os elementos semânticos e a questão de ranking, que é, vais ter que mapear slugs, ou seja, URL, title tag meta description, hierarquia de headings, interlinking, secções de contexto semântico, Google Auto-Suggest or People Also Asked, schema markup. Vais ter que incluir exemplos positivos e negativos, para tu conseguires treinar os LLMs, identificar palavras, frases e estruturas a evitar. Ou seja, aquela coisa de bem-vindo, algo dentro desse que tu não queres. E isso vai-te ajudar, nesta fase aqui, a tu trazeres maior propriedade para os teus prompts e para o que tu vais necessitar de campos e tudo mais. Depois, temos a parte da configuração técnica, ou seja, garantir o controle. Entenda-se. Primeiro ponto de todos. Vais criar, se tu estás a utilizar o Google Sheets, vais criar o teu Google Apps Script para teres um menu para disparar os webhooks tranquilamente dentro das automações. Vais ao Make, crias o teu webhook e a partir daí, impecável. Utilizas um router, ou seja, um router para tu dividires a automação em secções, tal como eu tinha mostrado. Vais dar nomes a todos os módulos. Isso é uma das coisas que eu, por acaso, não falei, mas se tu olhares aqui, eu tenho todos os módulos descritos, estilo, aqui apanha variáveis, aqui é o título 1, H1 é o título da página, primeiro parágrafo, contexto da página, salva conteúdo, vai ao Google Sheets e depois guarda aqui. Ou seja, o que é que acontece? É importante tu teres estes nomes para tu saberes, porque, imagina, se eu abrir isto e se eu não tiver nada escrito, tu vais lá adivinhar o que é que isto tem aqui dentro. Tu não sabes o que é. E quando tu fazes uma automação, tu podes estar aqui de volta disto e vires passado 2 meses, lembras-te lá tu o que é que tu fizeste. Então, dá nomes às coisas. Nomes que tu percebas e que se tu passar esta automação a alguém, as pessoas também vão compreender o que lá está escrito e o porquê das coisas. Essencialmente é isso, ok? E depois temos nada mais, nada menos, vou passar aqui um ponto mais rápido. Etapa 5, definir a estratégia de prompts, ou seja, tu vais criar o prompt system, prompt user, ajustares a temperatura, escolheres qual é que é o LLM que tu vais utilizar adequado à tarefa, ou seja, por exemplo, imagina HTML e formatação, eu utilizo
o Gemini. Se quiseres fazer uma pesquisa mais a fundo, ou seja, esta Deep Research, utiliza o Perplexity. Se queres utilizar, por exemplo, uma parte de moldar o teu tom de voz, vais escolher, por exemplo, um assistant em detrimento de um chat normal. Depois vais utilizar a validação humana do fluxo, ou seja, apertas o botão, mas depois vais garantir essa revisão manual dos prompts. E no final de tudo, no fundo, é mais esta parte de visão de escala e não te iludires com o facto de não é só apertar um botão, mas essencialmente eu hoje queria trazer este ponto e ainda não acabei, ok? Porque deixei o melhor para o fim, deixei uma novidade para o fim, que basicamente é o seguinte, ou seja, tu no final, aquilo que tu queres é essencialmente chegar e teres a melhor qualidade possível em termos de output. Por isso convém que olhes, tires o máximo proveito das coisas e vejas com propriedade. Não deixes somente uma plataforma desenvolver conteúdo para ti. Essencialmente é isso que eu quero partilhar. Agora, última novidade de todas. Até vou pôr aqui no ecrã para tu veres, mas essencialmente é isto. Se tu quiseres entrar na comunidade Rebellion, está aberto. Ou seja, para tu poderes entrar. Ou seja, foi aquilo que eu disse na última semana. A partir do dia de hoje para a frente, a comunidade está sempre aberta e tens duas modalidades. Ou seja, tu entrando na página, o link está na descrição deste vídeo, basicamente é seoexpert.pt, e se tu entrares lá, tu vais ver que tens dois valores. Tens o valor anual e tens o valor mensal, ok? Portanto, é só entrar, estás super tranquilo e há alguma coisa que tu precises, apita. Para todos os membros da comunidade, eu vou disparar um e-mail com a parte da renovação que também já está tratado e vocês vão poder renovar tranquilamente a comunidade com o valor que é suposto desde o início. Basicamente, esse é um dos pontos. Portanto, já sabes, se quiser entrar dentro da comunidade, super, hiper, mega bem-vindo. E se gostaste da SEO Wars, deixa o teu comentário, subscreve o canal, ajuda-nos a crescer e a levar o SEO mais à frente. Hoje, quase 1h30 de SEO Wars Podcast. Já sabes, todas as quintas-feiras, 10 da manhã, estamos por aqui. As notas estão sempre, mas sempre, aqui, em seowars.pt. Ou seja, inscreves-te. Quem já estava lá dentro da SEO Wars não precisa de se inscrever, ok? É o mesmo passo. Se ainda não te inscreveste, já sabes, o link está na descrição, mas é seowars.pt, inscreves-te 100% gratuito, tens acesso às minhas notas todas, uns minutos depois da SEO Wars acabar, e basicamente consegues ter acesso a tudo, ou seja, aos links, às imagens, o passo a passo todo, nada tem, mas está lá tudo escrito, portanto, esse é para te ajudar a tirar o máximo de proveito. Se gostaste, já sabes, subscreve o meu canal, é um gosto ver-te aqui todas as quintas-feiras, às 10 da manhã. Se não consegues ver em direto, se não consegues estar aqui junto connosco, aquilo que tenho para te dizer é nada mais, nada menos do que o seguinte: ouve em podcast e dá-me feedback. Ou seja, dá-me feedback de todas as SEO Wars, o que é que gostavas de ver, se a qualidade está boa, se não está, o que é que eu posso melhorar. Ou seja, para mim todo o feedback é super, hiper, mega construtivo. Estás à vontade comigo, partilha. Se não gostaste, diz. E diz-me porquê, principalmente é isso. E é isto, pessoal. Bom feriado, aproveitem. Beijinhos e abraços. Vemo-nos na próxima quinta-feira. E é isso. Até lá. Tchau, tchau.